TemaCast. Muito bem, meus amigos, está começando mais um TemaCast. Aqui é Francisco Seixas e participarão deste episódio o Igor Alcântara. Pois é, vamos agora para mais uma tentativa de gravar esse episódio, né? Exatamente, você que está ouvindo a gente aí, vocês não têm noção. É a segunda vez que a gente está gravando esse episódio, daqui a pouquinho vocês vão entender por quê. Olha só, tem um cara que já veio aqui várias vezes, ele veio lá diretamente do podcast Grande Coisa, que é o Joselito Simão Neto. Olá, amiguinhos! Eu aqui de novo, liberadão para falar um pouco mais de coisas always, aleatórias, e eu mudei de opinião, cara. Eu acredito na lei de Murphy. Viu só? E vocês pensam que paramos por aí? Não, nós temos mais uma pessoa que está aqui pela primeira vez conosco, que é a Juliana Maggioli. Seja muito bem-vinda, Juliana. Como é que você está, querida? Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Primeira vez não, né? Segunda tentativa. Pois é, desculpa. Bom, gente, isso aqui é o TemaCast número 47. O assunto escolhido para hoje falará sobre uma situação que já vitimou todo ser humano na face da Terra. Pelo menos todos aqui deste cast, né? É a tal lei de Murphy. Nós vamos para o cast agora, mas não deixe de ouvir o bloco de e-mails, comentários e recadinhos logo na sequência do episódio. No shoes on my feet. Existe uma lei mais implacável que a gravidade, mais absoluta que a física, mais inevitável que o destino. É um fator que desafia a ciência e talvez a única certeza que possamos vislumbrar nessa vastidão de dúvidas que é a vida. A lei de Murphy, que diz o seguinte: se alguma coisa pode dar errado, dará. Bom, mas aí a gente pode pensar assim, né? Mas de onde surgiu esse negócio de lei de Murphy, né? Bom, Murphy, né? Como acho que a maioria das pessoas já sabe, era o nome de um engenheiro aeroespacial. O nome dele completo era Edward Aloysius Murphy. E esse cara formulou essa tal lei de Murphy em 1949, depois de descobrir que estavam mal conectados todos os eletrodos de um equipamento para medir os efeitos da aceleração e desaceleração no corpo dos pilotos. No começo, o que ele disse foi específico para esse tal de técnico aí que cometeu o erro, né? Inclusive o que ele falou foi assim: se houver uma única maneira de fazer algo errado, ele fará, quer dizer, o técnico, né? E aí tinha lá na equipe um gerente de projetos que trabalhava com eles, e ele adorava ficar fazendo anotaçõezinhas de frases engraçadas. Ele tinha um caderninho anotando tudo. Então ele acabou anotando isso que o Murphy falou, e esse cara sim que batizou com o nome de Lei de Murphy. Bom, com base naquela lei, né, que o gerente se reescreveu na forma com que conhecemos hoje, várias precauções foram tomadas para que erros assim não acontecessem de novo, e com isso o projeto lá deles acabou sendo concluído com sucesso. Como a gente disse, né, a lei de Murphy diz que se tem alguma coisa que pode dar errado, dará. E olha, e é inegável que tanto essa lei como as que vieram depois dela, com os seus corolários, princípios, axiomas e máximas, têm sua principal explicação na memória seletiva e tendências nossas, como a inclinação à negatividade que nos faz temer e recordar mais os casos negativos do que os casos positivos ou neutros. E ainda tem o viés de confirmação, que nos faz levar em conta só os exemplos que confirmam nossas crenças. Mas em todo caso, né, algumas dessas leis têm mais fundamento do que parece. Às vezes até conto com pesquisas e provas que as respaldam. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. O fato é que nada dura para sempre. Em algum momento, todas as peças de uma máquina vai acabar quebrando. E sendo assim, a gente poderia dizer que quanto mais tempo e trabalho uma tarefa comportar, é mais provável que irá surgir em algum momento um contratempo e a coisa vai acabar dando caca, né? Ou seja, embora nem tudo dê errado sempre, né, que fique claro isso aí, essa primeira lei de Murphy se cumprirá frequentemente desde que haja tempo suficiente. Aliás, diz que se houver duas ou mais maneiras de se fazer uma coisa, e uma delas pode resultar numa grande catástrofe, alguém se decidirá exatamente por esta. E agora eu vou convidar os nossos participantes aqui para falarem assim, quando é que vocês tomaram conhecimento
fizeram contato a primeira vez com a tal da Lady Murphy. Inclusive, eu abri aqui essa pergunta dizendo assim, que eu acho que a primeira vez que eu tive contato com isso foi no banheiro, todo ensaboado, cabeça cheia de shampoo, e acabou. Energia elétrica. Aí né? sim. No invernão, e eu larguei aquele pum, né? E é muita pontaria. E você, Juliana, quando é que foi que você ou nunca tomou contato com essa Lady Murphy? Olha, eu não me lembro exatamente, eu me lembro antes de escutar as pessoas comentando sobre, né? Quer dizer, algo acontecia e culpava o pobre do Murphy aí, ou a Lady Murphy. Mas, pessoalmente, nunca coloquei a culpa nele. Sim, mas você já vivenciou essas situações que as pessoas costumam chamar de Lady Murphy, né? A Lady Murphy agindo. Provavelmente sim. Sim, né? olha, se eu for comparar com alguma situação desse tipo, eu acho impressionante todas as vezes quando eu deixo os fones de ouvido separados num lugar, quando eu pego de volta, eles já estão todos embaralhados. Sempre assim. Com cabos, eu tenho problema com cabos. Ah, não, mas não é só você. Eu acho que realmente é uma situação desagradável. E você, Neto, você é um cara que é imune à Lady Murphy ou não? De jeito nenhum, nunca. Esse podcast é a prova viva. Caramba, né? Ouvintes, se vocês soubessem da missa. Mas... Não, vamos contar rapidinho. A gente gravou esse episódio há umas 3 semanas da data de hoje. Isso. Que a gente tá gravando. Tudo certinho, tudo bonitinho. Aliás, tudo certinho, tudo bonitinho não, né? De cara já deu problema no programa que não queria acabar. A lei, né? É a lei de Murphy. Se algo pode dar errado, dará. E tinha muita coisa pra dar errado e todas deram. Exato, mas aí deu problema no programa de gravação. Aí a gente pediu para que todos gravassem as suas trilhas, né? Individuais, como a gente sempre pede, né? Para o backup. E utilizamos um serviço online para fazer a gravação, que no meio da gravação parou de gravar. E depois, a gente voltou e abandonamos aquele site onde a gente estava fazendo a gravação e continuamos gravando, cada um no seu Audacity da vida. O que eu não sabia, eu tenho certeza que ninguém que estava gravando, nenhum de nós ouvia, é que o meu headset estava com problema. Ninguém sabia mesmo. Completamente pipocado, assim, sabe? Que aquela coisa do começo ao fim. Eu fui descobrir isso depois que eu tinha já editado a trilha do Igor. Ai. E eu fui editar a minha. E aí eu descobri que depois de 2, 3 dias eu mandei mensagem pra ele, gente, não tem. A minha trilha é completamente imprestável, não tem. Nós vamos ter que regravar, é por isso que a gente tá aqui. Você ainda perdeu tempo fazendo a do Igor, né? Ainda fiz a do Igor, perdi tempo. Se tivesse começado pela minha. Caramba, bicho. Mas então, né? É aquela coisa. A Lady Murphy, ela é uma lei que ela vale bastante para essas questões como engenharias, num grande geral, porque se algo pode dar errado, você tem que trabalhar o máximo possível para aquilo não dar errado, né? Então essa é a ideia principal da Lady Murphy, porque você trabalhe com o 0% de erro. Então fica essa coisa assim, se isso aqui pode dar errado, então trabalhe em cima disso para não dar errado. É mais um aviso, né? Um warning ali, um alerta pra galera, né? Nesse quesito, nesse ponto, acho válido você pensar dessa forma, né? Agora, no dia a dia, no nosso cotidiano, sabe? Aquela coisa de você ir pra padaria e comprar um pãozinho e voltar pra casa, né? Se você levar essa lei ao pé da letra aí, você corre sérios riscos de sofrer aí de manias ou alucinações ou qualquer outra coisa. Então fica aquele cuidado, né? A Lady Murphy é quase pessimista se você parar pra pensar e projetar ela pro seu dia a dia. Mas alguns casos, algumas coisas é nitidamente Lady Murphy. O caso da gravação desse cast, por exemplo, foi um exemplo bastante incrível, que foi no tema, né? Podia ter acontecido em tantos outros. Não, foi nesse tema, né? Que é pra calar a boca mesmo. Então, assim, eu acredito... Aconteceu já comigo algumas vezes mesmo, Lady Murphy. Aconteceu uma hoje, por exemplo. Meu pai tá de mudança de volta aqui pra cidade onde eu moro e me pediu ajuda com essa questão de internet, né? Como todo bom pai, ele não entende nada disso. E aí eu falei, não, beleza, vamos atrás. E liguei para as prestadoras de serviço de internet e tal. Achei uma com fibra ótica. Puxa vida, um valor ótimo, tipo R$100, internet de 100 mega. Eu falei, olha que beleza, essa mesmo, né? Liguei, falou, pai, achei essa daqui, pode ser, tá bom pra você? Tá bom, eu gosto de ver Netflix, vai funcionar? Porra, se vai funcionar.
Então, beleza. Liguei na operadora de internet, fiz o cadastro, botei o SIC, o RG, o endereço, tava pra ir pro encerramento, o rapazinho fala assim: então, acabaram os serviços de fibra ótica nesse bairro. Caramba. Eu não tem disponibilidade técnica. É assim, tem fibra ótica no bairro, mas já atingiu o limite disponível para o bairro. Então você tem que esperar alguém desistir. Eu falei, cara, isso é muito legal. Aconteceu hoje isso, hoje. Então, assim, uma história nova, fresquinha aí pra vocês. Então, assim, acontece. Mas você não pode, tem que tomar cuidado para não achar que tudo na sua vida pode levar a uma lei de Murphy. Senão, de novo, você vira um cara pessimista e chato pra caramba, né? E você, Igor Alcântara, você teve muita experiência com essa tal de lei aí? Make connection with me, give me some kind of good deal. There's so many ways. Cara, eu sou um cara pessimista e chato pra caramba, porque eu acho que um monte de coisa que acontece na minha vida. Eu, obviamente, como um bom cético que sou, eu não acredito que exista de fato uma lei de Murphy, mas tem muita coisa na minha vida, assim, que algumas coisas eu vejo que é culpa minha ou culpa de terceiros, mas muita coisa realmente vem, assim, uma série de fatos do acaso que geram, sim, né? Enfim, eu sou aquele cara, por exemplo, que vai pegar um voo, né? E eu viajo bastante, e aí se eu for, por exemplo, se eu chego cedo para pegar o voo vai atrasar 1-2 horas. Se eu chego 5 minutos atrasado, o voo saiu exatamente no horário. Mas, assim, formalmente, a primeira vez que eu tive conhecimento da lei de Murphy, né, foi apresentado a ela, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, foi na primeira faculdade que eu fiz, que aí o pessoal comentava, acho que um professor comentou alguma coisa e tal. Foi na faculdade de medicina, mas aí foi mais por uma questão mesmo de que você não pode dar chance para as coisas darem errado, né? Então tem áreas que isso é mais crítico, né? Como engenharia, como medicina, como, sei lá, um piloto de avião, por exemplo. O pessoal que trabalha com mecânica de avião não pode dar nenhuma chance, não. Todos os parafusos estão ok, esse daqui tá mais ou menos, mas não vai dar nada, não. Não, você vai tem que apertar. Exatamente. Então, mas acho que, assim, formalmente foi realmente na faculdade, a primeira vez que eu tive conhecimento. Exato, mas Igor, já que tu tá falando, cara, dá uma explicadinha pra gente aí algumas coisas a mais, em viés de confirmação, viés de retrospectiva, enfim, o que você conhece a respeito disso? Pois é, isso daqui é alguns conceitos que você comentou, e se por acaso algum ouvinte já me ouviu falando em outros podcasts, onde eu exponho mais o meu lado cético, principalmente lá no Mundo Freak, né, ouviram já eu comentar sobre algum desses conceitos. Tem 2 conceitos importantes, que é o viés de confirmação e o viés de retrospectiva, que eles parecem a mesma coisa, mas tem uma pequena diferença. O viés de confirmação é o seguinte, digamos que você tem, sei lá, um parente, por exemplo, minha mãe. Minha mãe, ela tem uma mania de achar que ela olhou para uma mulher grávida, ela já sabe qual que é o sexo da criança. Não é só sua mãe, viu? Pois é. Eu já expliquei pra ela, né? Falei, mãe, a chance de você acertar é muito grande, porque a chance de você acertar é a mesma de você errar, é 50%. Exatamente. E segundo, ela erra 50% das vezes, mas ela só lembra daquelas vezes que ela acertou. Esse é o viés de confirmação. É quando, por exemplo, você vai numa cartomante, que digamos que você acredita naquela cartomante, e ela vai te falar 50 coisas sobre a sua vida. Ela vai errar 40 e vai acertar 10. Você vai focar naquelas 10 que ela acertou, porque o viés de confirmação faz com que você tente procurar aquelas características que confirmem a sua opinião. Da mesma forma, a gente pode pegar o viés de confirmação, por exemplo, você tem, sei lá, determinado político, determinada pessoa que você não gosta. Então o viés de confirmação vai fazer você, na sua mente, ressaltar os defeitos daquela pessoa e ignorar as qualidades, tá? O viés de retrospectiva, ele tem a ver com isso, mas ele está relacionado à memória. É quando você lembra de um fato que aconteceu no passado e você vai focar a sua memória, você vai lembrar mais claramente aquelas coisas que confirmem o seu ponto de vista. Então, se, por exemplo, você teve um relacionamento, que esse relacionamento para você foi, hoje em dia, você analisa que ele foi péssimo, porque acabou de uma forma que para você foi muito ruim, que gerou um sofrimento, etc. Para você, de repente, aquele relacionamento foi horrível, etc, tal. Então,
quando você for lembrar daquilo, você vai se focar muito nas partes negativas, né? Ou, por exemplo, tem gente que lembra assim, nossa, mas na minha infância era tão bom, aí você vai, quando você for lembrar, você vai lembrar todos os momentos bons e você vai meio que ignorar os momentos ruins. Então, o que isso tem a ver com a lei de Murphy? É que, por exemplo, você falar, se uma coisa tem a mínima possibilidade de dar errado, vai dar errado. Às vezes uma coisa tem possibilidades grandes de dar errado, não dão errado, só que se você quer enfatizar muito nessa visão, como o Neto falou, pessimista, você vai se lembrar só das vezes que deram errado, né? E aí a gente entra um pouquinho aqui, um pouco na área com que eu trabalho, vai entrar um pouco em probabilidade, que é o seguinte, quando a gente fala de probabilidade de uma coisa acontecer, tem gente que fala que probabilidade não existe, né? Que é simplesmente um nome que a gente dá para a incerteza que nós temos a respeito de um determinado fato. É verdade. Qual a probabilidade, por exemplo, de cair cara ou coroa? Se a moeda não é viciada, é 50%, cair um ou outro. Mas se você tivesse o controle total do ambiente, do vento, da velocidade, etc., você poderia afirmar com 100% de certeza se ia cair um ou outro. Mas o mundo é incerto, então a gente tem que trabalhar com o conceito de probabilidade. E o conceito de probabilidade, ele também diz o seguinte, que quanto mais um determinado evento acontece, maior a chance de todas as possibilidades envolvendo aquele evento acontecerem. Então, por exemplo, eu vou jogar na loteria. A minha chance de acertar na loteria, jogando determinados números, é muito pequena. Mas se eu jogar aqueles mesmos números durante 1000 anos, toda semana, a chance de que esses números saiam individualmente é a mesma, mas no decorrer do tempo infinito ela é maior. Por que eu estou falando isso? Deixa eu citar o exemplo, por exemplo, do TemaCast. Esse é o nosso 47º episódio. É a primeira vez que a gente tem que regravar um episódio. Então, quanto mais episódios a gente vai lançando, eventualmente, uma vez ou outra, vai acontecer um problema desse. Então, não é que foi a lei de Murphy, porque tem outros episódios que tinha tudo errado e deu certo. Mas é porque quanto mais acontece, a probabilidade de um erro acontecer acaba sendo maior. Então, são conceitos interessantes para a gente entender do que a lei de Murphy fala de fato. Tá falou desse viés de confirmação, viés de retrospectiva, de probabilidade, mas eu vou deixar também que o Igor diga pra gente aí a respeito de um dos exemplos mais famosos da lei de Murphy, se não for o mais popular deles, né? Que fala a respeito daquela coisa da torrada que sempre cai com o lado da manteiga ou o lado da geleia para baixo, né? Ou seja, de cara no chão. A geleia vai de cara no chão. Existe uma explicação a respeito disso? O que você tem a dizer pra gente aí, Igor? Não que o Neto e a Juliana não possam falar, mas o Igor tem aí um texto interessante a respeito disso. Vamos lá, Igor. Pois é, essa aqui, algumas pessoas... Essa é uma das aplicações, né, da lei de Murphy, e algumas pessoas brincam, falam que é a segunda lei de Murphy, né, que a torrada sempre cai com o lado da manteiga para baixo. Essa é uma aplicação muito popular, tão popular que um dia um cientista desocupado... um cientista, em 97, o Robert Matthews, ele publicou na revista Scientific American, uma revista renomada, um artigo em que ele reunia supostas provas que confirmavam algumas das leis de Murphy, não só essa, mas essa era o enfoque principal, né? Então, segundo o Robert Matthews, a altura da mesa de onde a torrada cai, ela é decisiva, já que quando a torrada ela vai cair, né, a fatia de pão ela vai cair, ela tem que dar uma quantidade de voltas completas até cair. Então, se a altura da mesa for uma altura, digamos, normal, assim, né, na maioria das mesas, torrada de pão, ela não dá tempo dela dar mais de uma volta, ou dá tempo, na verdade, dar uma volta completa, ela faz uma volta ali só de 180 graus. Como normalmente você vai colocar a torrada em cima da mesa com a manteiga, enfim, a geleia para cima, ela dando uma volta de 180 graus, aquela geleia vai cair para baixo. Inclusive eu estava lendo, entra na sua primeira gravação e hoje, um pouco mais sobre esse artigo dele, e ele fez o experimento, inclusive, botando a geleia para baixo e deixando cair, aí ela cai exatamente com a geleia para cima. Então, não é cair com a geleia para baixo que é a influência, é a quantidade de voltas que dá. E ele repetiu essa experiência, enfim, várias vezes, né? E lembrando que aqui a gente não está jogando a torrada para cima, né, como se fosse uma moeda
moeda, ela está simplesmente caindo de uma determinada altura, no caso aqui da mesa, né? Inclusive esse experimento aí, né, deu ao Matthew um prêmio, enfim, não sei se é uma honra ou não, acredito que não seja, né? O Matthew, ele é físico e matemático, ele já tinha publicado, enfim, outros artigos na área dele, e sobre a lei de Murphy ele tinha publicado inclusive um outro estudo 2 anos antes, em 95, e enfim, por conta disso, ele acabou sendo premiado por um prêmio, como eu falei, que na minha opinião não é tão honroso assim, que é o prêmio Ig Nobel, né? O Ig Nobel, né, vem de ignorant, né, com Nobel, ele é uma paródia do prêmio Nobel, e que ele acontece todo ano aqui na Universidade de Harvard, inclusive é dificílimo você conseguir os convites para poder assistir a cerimônia, disputadíssimo o evento, e o objetivo é recompensar as pesquisas científicas que são consideradas assim engraçadas ou meio que ridículas, inusitadas, etc. A segunda lei de Murphy, digamos assim, né, com esse experimento do Matthews, ela foi premiada depois desse artigo que ele publicou. Se eu não me engano, ele foi premiado em 98, mas a primeira lei de Murphy em si, ela só foi premiada mesmo em 2003. Claro, porque ela é uma lei um pouco mais difícil de você experimentar, né? Inclusive, o próprio Matthews explica as pesquisas dele num vídeo que vai estar no post, né? O link para o vídeo está em inglês, mas eu sei que vários ouvintes nossos entendem inglês, então dá uma conferida lá. Esse é o prêmio o cerejinha lá do cinema, né? Só que da ciência. Pois é, cereja mas... que fala. É a cereja, né? É o framboesa. Não, Framboesa. Framboesa de ouro, coisa assim. Isso Pessoal, mesmo. Será que a gente consegue disponibilizar o link daquele vídeo que também tem um tom de paródia? Que eles fazem uma combinação, soa como um cientista que tenta fazer uma combinação com a torrada que sempre cai com a manteiga virada para baixo, com a ideia do gato que sempre cai com as patas também para baixo, sempre cai em pé, né? E aí ele coloca a torrada nas costas do gato, resumindo, gera praticamente um moto contínuo, e o vídeo não termina por aí, né? Como se já não fosse o suficiente, ou seja, o gato nunca toca o chão, mas a manteiga também nunca toca o chão, e isso gera como se fosse um motor que se autoalimenta e que acaba fornecendo energia para uma cidade. No caso ali, era o bairro, e se expande até o planeta, sei lá. Esse vídeo é muito bom, acho que vale a pena a gente postar aí, né? Pode ser? Vai estar no post. Mas olha só, e alguém já tentou aí fazer esse experimento da torrada? Tu já tentou, Juliana? Não, nunca tentei. E você, Neto? Não. Infelizmente, não. Ainda bem que tem cientistas pra isso. Tu não teve tempo pra isso? Eu confesso que eu também nunca tentei. Eu acho que o Igor deve ter tentado, porque o Igor é meio maluco. Não, Igor? Sou meio maluco e já tentei sim. Eu gosto muito de experimentar, né? Fazer experiência das coisas e tal. Tô falando. E já fiz. Engraçado que eu fiz isso antes de tomar conhecimento dessa experiência do Matthew, mas eu fiz uma coisa meio que parecida com Era pra você ter ganho o prêmio Ig Nobel, hein? Pois é, mas eu não publiquei nenhum artigo e tal. Só que eu não passei manteiga nem nada, porque fica naquela meleca, né? Eu marquei o pão de um determinado lado, e aí fiz experiência com um lado pra cima, um lado pra baixo, e deixava cair de um jeito ou de outro, tá? E anotando os resultados, fiz isso várias vezes e tal. E na minha experiência, sempre caindo de uma mesa, na minha experiência confirmou essa segunda lei de Murphy. Bom, mas olha só, vamos falar um pouquinho dessa tal da lei de Murphy agora na área da informática. Sabe que existem uma série de leis que estão relacionadas à informática e que fala do tal do Murphy, né? Por exemplo, quando um produto finalmente fica pronto, ele já estará obsoleto. Isso me faz lembrar do XP, que demorou um tempão para ficar um sistema operacional mais estável, assim, né? Precisou de ter 3, até o SP3, né? Service Pack 3. Aí ele ficou assim bem confiável e tal, aí já estava ultrapassado, aí a Microsoft já lançou, eu acho que foi aquele sistema operacional Millennium, que foi aquele nasceu morto, né? Não tem nem no site da Microsoft. Não tem. Depois do Millennium ainda veio aquele outro lá que, como é que chamava? Vista, que também era robusto, né? Mas era cheio de problema, né? Ô Chico, me corrija se eu estiver errado, mas tem uma história que a cada 18 meses a tecnologia dobra a potência, né? A velocidade, não tem isso? Não, eu acho que é a capacidade de processamento, a quantidade de transistores num processador duplica em 18 meses. Quer dizer, se o cara enrolar aí 10 meses, já nem precisa lançar, né?
pra lançar alguma coisa. Exatamente. Olha só uma outra coisa que o pessoal fala da informática, que sistemas novos criam novos problemas. É verdade, pior é que é verdade. Pelo menos a princípio. Faz né? sentido, Depois né? tem aquelas correções e tal. Olha só outra aqui. Os erros mais graves de um sistema só serão detectados depois da fase de testes. Ou seja, o pessoal tem lá os beta testers e não sei o que, e fica testando, bota na mão do usuário, é questão de horas do usuário que comprou, o usuário final, não o testador, né? É questão de horas, você já tem na internet aí um monte de site dizendo de vários problemas. Então, parece que faz uma referência que parece que os testes não cumprem a sua finalidade, né? Ou que são os problemas se escondem, né, dos testadores, e quem acha são os usuários que são praticamente fora da área de informática. E uma outra que diz que a informática veio para resolver problemas que não existiam antes da informática. Né? Algum de vocês aí tem experiência como profissional ou como usuário de tecnologia nessa coisa de informática? Eu já dei um exemplo aí do XP, que quando ele começou a ficar redondinho, quando ele ficou redondinho, ele estava ultrapassado. Tu tem alguma coisa aí nesse sentido, Aneto? Eu tenho um problema sério com impressoras, cara. Impressora impressora e eu, santo não bate. Então, tipo, quando eu comprei a minha impressora aqui, eu falei ainda pro cara, falei, olha, eu quero uma multifuncional daquelas de toner, saca? O que eu preciso é isso, imprimir rápido, até porque às vezes eu tenho que fazer muitos relatórios, coisas assim, imprimo 10 rapidinho. E eu perguntei, é plug and play? Eu falei, você pluga no computador, fica conectado, ele instala sozinho, se precisar baixar um driver, tal. Perfeito. Cara, foi uma semana pra instalar aquela nhaca, bicho. E aí quando instalou, primeira vez que eu botei papel, ela já engoliu, mastigou, enroscou lá dentro. Eu falei, não pode ser, cara, impressora nova, zero. Você deve ter mandado aquela frase assim, isso só acontece comigo, né? Eu grudei chiclete na cruz, eu fiz alguma coisa, sei lá. Então eu tenho essa zica com impressora. O resto eu me viro bem, né? Porque eu era técnico de informática quando eu era adolescente, molecão, né? Eu tenho curso e tal. Cheguei a montar computador, consertar computador. Então com a parte de hardware, software de PC, eu vou bem. Agora impressora dá paura de pensar nisso, bicho. Exato. E você, Juliana, tu já teve assim muitos dissabores com a informática e a lei de Murphy? Sim, tive mais uma vez, não culpo o Murphy, mas vou contar a história pra vocês. Eu sempre gostei bastante de linguagem em geral, né, desde idiomas até códigos e tal. Quando eu descobri que para se fazer website era simplesmente entender a linguagem específica, no caso HTML e CSS, não passei disso, né? Comecei a estudar e perceber que as linhas de código funcionavam. Então eu fiquei toda animada. Por uma semana fiquei investindo bastante tempo nisso e via resultado, né? Realmente até aprendi como dar o upload do site, manter ele atualizado e tal. Contratei um servidor certinho. Realmente me empolguei. Até que uma semana eu precisei parar. Precisei resolver outras questões, porque não era a minha profissão, não é até hoje, né? Não é o meu trabalho. E quando eu voltei, não sei se uma semana exagerei, 2 talvez. Quando eu voltei, eu já tinha primeiro esquecido boa parte das linhas de código, mas isso até que é normal. Mas eu já comecei a perceber que se eu não mantivesse o contato diário, eu ia ficar desatualizada. Ou seja, o meu conhecimento já ficava obsoleto. Porque, por exemplo, o WordPress, que é uma plataforma que eu acabei usando bastante, me auxiliando com a parte de código, eu já percebi que só para acompanhar as atualizações que eles ofereciam, já também seria mais fácil se eu estivesse em contato todo o tempo. Então, a solução foi deixar de programar. Simplesmente admiro, mas hoje em dia fico de longe. É complicado tentar seguir a informática de longe. Uhum. Bom, mas apesar que até aí eu acho que tu não foi vítima da lei de Não, Murphy. acho que não. Foi só um contratempo, né? Uma percepção que você teve. Exatamente desses quesitos aí que você apontou, né? Sempre quando o produto finalmente fica pronto, ele já começa a ficar obsoleto. Exato. E você, Igor? Você é profissional da área de TI como eu, tu deve ter alguma história para contar pra gente aí, né? Cara, tem 1 milhão, assim. Enquanto vocês estavam falando, eu tava tentando selecionar, assim,
qual, né? Ainda bem que já tem muitos anos que não tem nada assim muito drástico assim que acontece, porque a experiência acaba te deixando mais safo para essas coisas, né? Você não comete tantos erros. Mas no começo no começo da minha carreira, enfim, cometia vários erros assim. Eu lembro de um, por exemplo, que tem um outro muito bom, mas enfim, envolve um cliente grande que eu não posso citar. Mas tem um que eu estava mais ou menos no começo da minha carreira e a gente estava fazendo um sistema pro RH que ia ter folha de pagamento, ia ter várias coisas lá para um determinado cliente, que usavam um outro sistema lá. E aí, eu fiz o sistema, tinha um monte de regras lá para calcular salário, benefício, um monte de coisa, a legislação, como a gente sabe, é bem complicada. Eu fiz um sistema bem legal, bem dinâmico, não sei o que, bem bacana. E aí, quando a gente foi para o cliente para poder instalar, era em outra cidade, então eu e meu chefe, a gente teve que viajar. Eu achei que a gente ia implantar o sistema, ia deixar um mês ali testando em paralelo com o outro sistema, né, que eles usavam atualmente, e se tivesse ok, deixar alguns meses ali, a gente ia colocar para rodar. Só que o chefe estava super confiante e falou, pessoal, não pode parar de dar entrada nos dados. Quando a gente chegar aí, a gente vai implementar o sistema, vai pegar enfim, as informações ali dos funcionários e vai dar tudo certo. E era um sistema assim, é uma empresa de extração de eucalipto, então o cálculo de hora salarial dependia de um monte de coisa, o terreno que o cara cortava a árvore, você tem um monte de complicação. E é claro que não deu nada certo, né? Na verdade, teria dado certo se fosse... Teve uns problemas lá, mas porque era um mês lá específico que tinha uma determinada particularidade lá em relação à legislação que não deu certo. Quer dizer, se a gente tivesse implementado, digamos, um mês depois, teria dado certo, a gente teria um tempo maior para testar. Mas foi num mês específico e o chefe pediu para não rodar o sistema em paralelo. Então, enfim, era eu ali 2, 3 madrugadas virando noite, porque se o pagamento do pessoal atrasasse, ia ter que pagar multa, não sei o quê. E foi um inferno. Quais enfim, as a chances viagem... disso acontecer, né? Pois é. E aí, enfim... obviamente a gente sabe que não foi a lei de Murphy, mas é uma aplicação dela, né? Enfim, poderia... Por que o mês não foi um outro, né? Por que deu tanta coincidência e aí no final deu tudo errado? Pô, mas pelo menos no final isso foi bom, porque meu chefe ficou tão envergonhado e assim, ele viu a besteira que ele tinha feito, que no final até ganhei um aumentinho depois dessa. Olha só, Aí, então, pelo valeu a menos pena. isso. Mas no final a gente conseguiu resolver a tempo e o pessoal recebeu o salário em dia. Mas, Igor, então eu vou pedir para você continuar falando, cara, e tentar explicar pra gente mais um dos enigmas da humanidade, e que está, olha só, é uma coisa dramática, né? E que está relacionado às nossas meias, as meiazinhas de colocar nos pés, né? Que sempre entram na máquina de lavar de 2 em 2 e saem de uma em uma. Como é que funciona esse treco, cara? Essa desgraceira. Cara, tem essa lei mesmo, ela não é tão conhecida assim, né? Que ela fala que quando você colocar as meias para lavar, né? E você tá falando, principalmente em máquina de lavar, né? Você sempre, pelo menos uma das meias vai vir sozinha, né? Sem o par. E aí depois, quando você botar as meias para lavar de novo, outra meia vai também perder o par, mas não vai ser aquela que já estava sem o par, porque aí já fica tudo certo, né? Não, vai ser uma outra que tinha um par. Só que essa lei, a gente coloca muito ela como a lei de Murphy, mas ela tem uma explicação estatística ou, enfim, probabilística muito simples, né? Então, tem tudo a ver com a probabilidade. Então, imagina que eu tenho, por exemplo, 10 pares de meias, né? São, então, 20 meias. Cada uma delas tem uma chance igual de se perder, certo? Ok. Uma se perdeu, aí eu tenho 19 meias. Dessas 19 meias, todas elas também, quando eu colocar para lavar pela segunda vez, tem a mesma chance de se perder, né? Digamos que com certeza uma vai se perder. Então a chance de cada uma se perder é 1 sobre 19 nesse caso. Uma delas é aquela meia que está sem par. Então se você pensar qual que é a chance de eu perder uma meia com par e da meia sem par. A meia sem par é 1 sobre 19. Das meias com pares é o complemento disso, né? Então seria 18 sobre 19, é quase 100%. Claro, eu estou considerando aqui a possibilidade de que com certeza uma meia será perdida. Então por isso que é mais fácil eu perder uma outra meia que tem par do que simplesmente a meia que já está sem par.
Então, não é uma lei sobrenatural de Astacheran que está, sei lá, regendo as meias. É simplesmente a probabilidade. Enfim, mas Muito que bom. probabilidade e satanismo são coisas que a diferença é uma linha muito tênue, mas enfim. Mas só que aí tu explicou muito bem, Astacheran é boa. explicou matematicamente e tal, mas e onde é que vai parar essa meia que some, cara? Aonde que vai parar? Porque isso acontece. Um pé de meia some, tu nunca mais encontra ela. Vocês já assistiram o filme Interstellar? Eu Sim, É assisti. aquilo ali, cara. Isso é uma outra dimensão. Aliás, a gente sempre falou na outra gravação, vou repetir aqui, que existe um filme e que diz que tudo que se perde nesse universo vai para trás dos espelhos, né? Eu acho que foi o Neto, inclusive, que confirmou que tinha visto esse filme. Eu só não lembro o nome dele, mas era um filme onde atrás dos espelhos era um universo onde ficavam as coisas perdidas. Tudo que as pessoas perdem ficavam lá atrás dos espelhos, né? Não sei se era de um espelho específico ou de qualquer espelho. Bom, mas de qualquer maneira, vamos adiante. Bom, um outro enigma que nos atormenta aí é o enigma da fila, né? Que a outra fila é sempre a fila mais rápida. E se temos a impressão de estar na fila mais lenta, é porque a fila mais lenta é, em geral, a que tem mais gente e, consequentemente, é a fila em que é mais provável que estejamos. E além disso, ao escolhermos uma fila e há, por exemplo, 4, existe 75% de possibilidade de que pelo menos uma das outras filas seja mais rápida que a nossa. De novo, nós vamos falar coisa matemática, né? Portanto, a maior parte das vezes haverá pelo menos outra fila que seja mais rápida que aquela que a gente escolheu. O mesmo se aplica ao trânsito. Nesse caso, é preciso acrescentar que passamos mais tempo na pista lenta, precisamente porque ela é a pista mais lenta. E além disso, passamos mais tempo sendo ultrapassados que ultrapassando. Inclusive, existe uma GIF animada que vai estar no post desse episódio, que eu vou dizer assim pro pessoal, passa lá e assista, porque é realmente muito engraçado, é bem interessante e que é uma GIF que torna concreto toda a indignação que a gente tem com esse lance de fila, né? Com essa sensação de que a fila que a gente escolheu é a que não anda. E inclusive com as delícias de quando você resolve mudar de fila e não resolve. Vocês querem comentar alguma experiência que tiveram com fila? Assim, uma coisa maluca de tirar do sério? Ju, tu teve alguma coisa assim na tua vida de fila? Não, eu sempre foco na minha fila. Eu procuro não olhar do lado pra não passar esse nervoso. Uhum. E você, Neto? Cara, eu tenho isso aí com trânsito, velho. Eu não consigo fazer isso que a Ju faz. Ela tem um certo nível de nível mental que eu não atinjo ainda. Eu tô no trânsito, eu viro Pluto. É uma disciplina muito boa. Deve ser por causa da dança, né? Eu tô numa fila de carro, eu viro Pluto, cara. Quando a coisa não anda, eu fico maluco. Aí da direita começa a andar. Aí eu sou o cara de uma fila que eu vou abrir um espaço da minha fila pra ir pra outra e vou preencher o espaço da outra. Cara, isso é lógica. Mas aí ao fazer isso, você tem certeza que essa fila que tá andando rápido para de andar. E aí você fica mais nervosinho ainda, né? Então, não é que acontece sempre, assim, todo dia comigo, mas, cara, isso me irrita bastante. Fila de carros, assim, fila de trânsito, isso aí me tira do sério. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. E sobre esse negócio da fila, o que acontece é o seguinte, inclusive tem, acredite ou não, tem estudos sobre isso, né? O que acontece é que, no caso, por exemplo, do trânsito, o que influencia na velocidade de uma fila, um dos fatores principais é a quantidade de carros que tem lá. Então, se uma fila está se locomovendo mais rápido, a tendência é que mais carros vão para aquela fila, então aquela fila passa a ter mais carros que a anterior, e aí ela passa a ser mais lenta. Então, se você tiver sei lá, numa via que você vai ficar um tempo maior nela ali, não vale a pena trocar de faixa. Então, eu tento sempre manter a mesma faixa, nem sempre consigo, às vezes a impaciência superar a lógica, mas a lógica diz que é bom você ficar na mesma faixa. E tem uma outra aplicação da lei de Murphy, né, que diz o seguinte: quando você leva o guarda-chuva para determinado local, você automaticamente reduz a chance de que chova, né? Então, a probabilidade de chover é indiretamente proporcional à chance de você levar um guarda-chuva. E aí, quando, digamos, você leva o guarda-chuva todo dia e nunca chove, aí você fala, então eu não vou levar. O dia que você não leva,
vai chover. Enfim, existe várias explicações para esse fenômeno, e uma delas tem a ver com o viés de confirmação, né? Que se você acreditar nisso, você vai lembrar só das vezes que você levou o guarda-chuva e não choveu, e não das vezes que, por exemplo, você levou o guarda-chuva e choveu. E existe uma outra, a gente vai voltar um pouco aqui de novo na teoria da probabilidade, é que, digamos, você olhou na previsão do tempo e está lá dizendo que vai chover. E aí você leva o guarda-chuva e não chove. Ou, de repente, você viu na previsão do tempo que não vai chover e acaba chovendo. O que acontece aí é o seguinte, quando a gente vê a previsão do tempo, ela, além de ser muito imprecisa, quando ela dá, por exemplo, que vai chover, se você não tem uma previsão como aqui nos Estados Unidos, que a gente tem a previsão do tempo de hora em hora, né? Acaba que de repente até choveu mesmo quando você levou o guarda-chuva. Só que você estava ali dentro da escola, do escritório, enfim, você estava num local fechado e você não precisou usar o guarda-chuva, às vezes nem percebeu. Aí naquele momento em que que é curto, né? Enfim, você pegar lá no dia de 8 horas, ou sei lá, o turno de trabalho de 8 horas, mais aí o tempo que você demora para se locomover. O tempo que você fica realmente a céu aberto é muito pouco. Então a chance de você pegar a chuva num dia que choveu só parte do dia, ela é menor. Do mesmo jeito, o contrário. Pode ter ficado sem chover o tempo inteiro, mas choveu naquele determinado momento em que você saiu. Então, tem mais a ver com a lei da probabilidade e tem mais a ver, por exemplo, com a questão de o brasileiro não conferir a previsão do tempo antes de sair de casa. É uma coisa que a gente não tem costume, até porque a previsão do tempo nossa, de uns tempos para cá, que começou a ser um pouco mais confiável, é que acaba gerando isso daí. Exatamente, só que tem uma coisa, né? Não podemos esquecer, eu não sei se vocês conhecem a expressão a hora do peão. Já ouviu falar nisso, Neto? Não, nunca vi. A hora da do minha peão. época, não. Olha isso aí. Opa, Amigo é amigo, né? Não, claro, cara. Quem tem o Igor como amigo, pra que é inimigo? Pra que é o Lady Murphy? Não, é que assim, a hora do peão não é todo mundo que usa essa expressão, eu conheci inclusive há pouco tempo. É que assim, que sempre chove de manhã quando o cara tá indo, o cara não tem carro, o cara vai pegar um ônibus, então vai chover enquanto ele estiver indo pro serviço, aí não chove o dia inteiro, e aí quando o cara larga do serviço lá pelas 5h30, 6 horas, toró. Aí o cara pega a maior chuva, quando chega em casa para de chover. Entendeu? O pessoal fala que é a hora do peão, né? Quer dizer, só chove quando o peão tá indo pro trabalho e quando tá voltando do trabalho. Mas na verdade, de novo, o viés da confirmação, né? Atuando aí, né? O cara começa a reparar. Ele não fala que ele vai vários dias trabalhar e não chove. E quando ele chega no serviço e começa a chover, ele tá dentro do escritório bonitinho e chove o dia inteiro, e na hora que ele vai embora para de chover, ele não repara nisso, ele só repara quando acontece exatamente o contrário. Bom, mas a gente sabe aí que a lei de Murphy existe já faz algum tempo, mas só ganhou esse nome nos Estados Unidos lá nos anos 50, conforme a gente já descreveu anteriormente. Me parece, ela já atuava sem esse nome bem antes, né, dos anos 50, não é isso, Igor? Sim. Teve no suplemento do livro A Budget of Paradoxes, né, que poderia fazer uma tradução livre para o Orçamento dos Paradoxos, de 1866, foi escrito pelo matemático Augustus de Morgan. Ele chega a uma frase, né, que é muito próxima à lei de Murphy, que ele falou que tudo o que pode acontecer irá se fizermos testes o suficiente, que tem a ver com comentários que a gente fez anteriormente, né? Poucos anos depois, em 1877, houve uma reunião ali entre engenheiros civis em Londres, né? E a minuta da reunião registra ali um pronunciamento de um engenheiro chamado Alfred Holt sobre navios a vapor, né, que ele fala o seguinte: verifica-se que qualquer coisa que pode dar errado no mar geralmente dá errado mais cedo ou mais tarde. E enfim, o Titanic que o diga, né? A probabilidade do navio afundar era mínima. Enfim, aconteceu uma das poucas coisas que poderia acontecer para afundar. Ainda teve um ilusionista inglês, o Neville Maskelyne, que ele escreveu tinha uma revista para mágicos, né, The Magic Circular. Ele escreveu numa edição dessa revista em 1908 o seguinte: é uma experiência comum a todos os homens descobrir que, em uma ocasião especial, tal qual a produção de um efeito mágico pela primeira vez em público, tudo o que pode dar errado, dará errado. Então, é basicamente a lei de Murphy, muitos anos antes do nosso Edward Murphy. Então, galera, eu queria dar uma ideia sobre um ponto de vista até psicológico para todo mundo aí. Não é bem uma prevenção, mas um cuidado, talvez, aí com a Lady Murphy, a dita Lady Murphy, né?
para quem quer realmente, fervorosamente acreditar nela. Então, o que acontece? De um ponto de vista assim, mais psicológico, que eu tenho até percebido com alguns pacientes que gostam de citar, às vezes, uma lei de Murphy, é a seguinte: a ideia da lei de Murphy é justamente você tomar cuidado com aquilo que pode dar errado, né? Tanto que foi um piloto da aeronáutica, que é uma pessoa extremamente cuidadosa com os preparativos de alguma coisa. Então, a dica que eu quero passar para todo mundo é a seguinte: prepare-se antes de fazer algo. É mais ou menos assim: quando algo de ruim acontece com você, você tem que se perguntar uma coisa bem, bem simples. Isso aconteceu por falta de preparo minha, ou seja, por minha culpa, ou por algo, por uma fonte de terceiros, por exemplo, né? Então você tá, sei lá, andando de bicicleta na rua e é atropelado. Tá, aonde você estava com a bicicleta? Você estava na ciclovia? Você estava ok? Fazendo a sua parte bonitinha, andando na mão certa? Então não é bem uma lei de Murphy isso. Foi um acidente e você não tem parte de culpa nisso, né? Então não se culpe, não se pune, não coloca a culpa no Murphy, não coloca a culpa na terça-feira às 4 horas da tarde que é ruim andar de bicicleta na ciclovia. Entendeu? Foi um acidente ocasional, aconteceu naquele momento. Agora, você atravessou a avenida sem olhar para os dois lados, fora da ciclovia, fora da faixa, no momento que estava verde o semáforo. Então também não é lei de Murphy, nem a culpa é daquela avenida que é perigosa, entre aspas. Foi você quem fez algo de errado. E isso vale para tudo que você vai fazer na sua vida, tá, gente? Então, assim, sempre se pergunte, sempre coloque em xeque o quanto você tem parcela naquele acontecido desagradável, no caso, né? E o quanto você não tem esta parcela. Aonde você tem uma parte, prepare-se melhor, cuide melhor, aprenda a fazer aquilo corretamente para evitar que aconteça novamente. E se você não tem a parte naquilo, a culpa realmente é de terceiros. Você não precisa culpar a quarta-feira, você não precisa culpar a sua cueca verde que você saiu, você não precisa culpar o Brasil que perdeu para a Argentina, entenderam? É um acidente, isso acontece. Então, com esse ponto de vista, acredito que vocês possam melhorar bastante essa questão do pessimismo, vamos chamar assim, que eu tava falando, né? Como se prevenir da lei de Murphy? Essa é a primeira dica que eu tenho para dar. Primeira e única, acredito. Eu concordo absolutamente com tudo que o Neto falou. Eu vou complementar aqui com um exemplo. Quando eu era professor universitário e eu orientava muitos alunos, eu orientava o TCC, né, de muitos alunos. Uma coisa que eu falava para esses alunos, e eu falo, inclusive, até hoje em dia, com pessoas que vão fazer apresentação de qualquer coisa, é que quando você for fazer a apresentação, você ensaia a apresentação, tudo que você vai fazer. Então, você está, por exemplo, principalmente você está apresentando, sei lá, um software, um site, alguma coisa assim, cada clique que você vai dar, cada exemplo que você vai digitar ali para demonstrar, você vai ensaiar antes. Porque é muito comum a pessoa, na hora, ela ter uma ideia legal, vou entrar isso tudo aqui. É uma coisa que ela não ensaiou, e aí, enfim, a chance de dar errado é maior. Aí você vai evitando a chance daquela coisa dar errado. Você vai evitando a probabilidade da lei de Murphy dar errado, que é basicamente o que a lei de Murphy quer dizer. E essa questão da gente acreditar na lei de Murphy, acreditar inclusive em várias outras coisas, como o horóscopo e várias outras crendices ou pseudociências, etc., tem a ver com uma necessidade nossa, do ser humano, de entender e controlar o mundo à nossa volta. A gente, desde os nossos primórdios, desde antes de sermos homo sapiens, a gente tem essa necessidade de controlar o ambiente à nossa volta. Então, por exemplo, a gente não conseguia produzir fogo no início. O fogo, ele, sei lá, vinha de um raio que caía numa árvore. Então a gente tentava compreender aquilo. Então o que é isso? É o Deus, é Thor, é alguma coisa que, enfim, fez aquilo, então, ou então está seco e não chove há vários dias. Então a última vez que choveu eu fiz isso, então agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer essa dança, eu vou rezar para esta entidade e vai chover de novo. Porque a gente não aceita a ideia de que, não, eu não consigo controlar a chuva, eu posso no máximo entender o processo, mas eu não consigo controlar. Então a gente tem essa necessidade. Então existem muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia que a gente não tem o controle sobre isso. Então, vou citar o exemplo aí do Francisco, que ele estava tomando banho e de repente acabou a energia, acabou a água, não sei, enfim, quando ele estava todo com shampoo na cabeça, ensaboado. É uma coisa que ele em si não tem controle. Se ele fosse, que eu sei que ele não é uma pessoa mais supersticiosa, ele ia achar, por nessa necessidade de tentar compreender e entender coisas que estão fora do nosso controle, de que não. Ou é uma praga de alguém, ou um castigo, ou é a lei de Murphy, ou enfim, ou é Zeus que não gosta de mim, alguma coisa assim. Então, isso explica muito de várias crenças, como por exemplo o horóscopo, né, de o que determina a personalidade. Não,
Então, são os aços, são alguma coisa. Essa nossa necessidade de controlar e entender aquilo que foge do nosso controle e entendimento. Igor, eu acho que com a tecnologia isso ficou um pouco mais acentuado, né? A gente tá com bastante costume já de ter controle sobre diversos setores da vida e cada vez com maior precisão. Não é mesmo? Sim, uma das coisas, e aí o Neto pode até falar melhor sobre isso, uma das coisas que a tecnologia, principalmente a tecnologia conectada, né, a internet nos trouxe, é essa falsa sensação de controle das coisas, de saber tudo, e na verdade com profundidade a gente não sabe nada, né? E eu também acho que uma coisa que foge um pouco do assunto, né, porque eu acredito que trouxe também uma ansiedade e impaciência também muito grande, né? Porque a gente está acostumado às coisas serem mais rápidas, né? Eu lido, às vezes, quando trabalhar mais com desenvolvimento, que hoje não é tanto o que eu faço mais, mas eu lidava com usuários que, assim, está demorando demais. Aí você contava ali, era uma coisa que demorava 3 segundos, né? Aí usuários... Mas né? Antigamente você fazia isso numa máquina de escrever, você demorava 1 hora, tipo, agora tá demorando 3 segundos. E enfim... Mas eu acho que acentua, sim. Quanto mais vontade de precisão, mais chance de erro, né? Também. Exatamente. Bom, gente, olha só, depois dessa tal de Lady Murphy, acabou aparecendo outros nomes de outras leis para justificar situações específicas e cada pessoa, inclusive, parece ser livre, né? Para criar a sua lista de leis, princípios, axiomas, regras, desde que, evidentemente, mantenha-se o espírito da lei de Murphy, incorporando ao que se diz. Vamos dar a gente vai ler aqui alguns exemplos, algumas dessas leis, axiomas e corolário, e eu vou começar, tá? Cada um de nós vai dar uma lidinha em uma dessas frases. O primeiro é esse aqui, ó, o princípio de Graham Bell, que diz o seguinte: o telefone sempre toca quando você entra no banho. Isso é verdade. Isso é muito verdade. Tem o corolário de Brito. Você conseguirá atender o telefone a tempo de ouvir a outra pessoa desligar. E não é que... Lady Morris. Quanto mais coisa você tiver para passar no pão, menos pão você terá. Por que tu comprou tanta geleia e tanta manteiga e não comprou pão, cara? Essa lei tem um apude, tá? Salvo se for Nutella, porque você nunca tem Nutella. Pois é. E a Nutella você não precisa de pão, né? Essa é a vantagem. É verdade. É verdade. Não, na verdade, tu precisa do potinho e do dedo. Primeira regra de Johnson. O cara que você esculachou naquela discussão de trânsito é o mesmo cara que fará a tua entrevista de emprego. Ah, que coisa cruel, hein? Já pensou? Ser terrível, Nossa, cara. mãe. Olha só, tem a primeira regra de Donald, que diz o seguinte, que a outra fila sempre anda mais rápido, que inclusive a gente falou bastante a respeito disso. E a conjunção de Madeline: quanto pior a relação de um casal, maiores são as chances dela nunca acabar. Eu vivo um pouco disso, cara. Olha aí. Princípio de Cepho. Espero falar certo. Cepho. Um sacrifício dará lugar a outro. Claro. Quando você termina uma, vai vir outra. Nossa, mas esse é o pessimismo mesmo, Esse né? é o pessimismo Nossa. na veia, né? Isso me lembra o André Dahmer, que falava que o herói é um otário que morreu por nós. Nossa, que dummer. Que dummy isso. Lady Downton. Quando você acha a cor certa, não tem o seu tamanho. E olha só, ainda para completar isso, tem o corolário de Miroir, que diz assim, ó, quando você encontra a cor certa e no seu tamanho, certamente alguém vai aparecer com a mesma roupa na festa, né? Quer dizer, você nunca encontra a cor certa e nem o teu tamanho. Ou você encontra a cor certa e não tem o tamanho. E quando tu encontra, alguém também já comprou. Isso aí acontece muito, eu não sei se os ouvintes vão compartilhar isso ou vocês, mas isso acontece comigo, assim. Tô pensando em trocar de carro. Aí você sempre pensa assim num carro que as pessoas não têm muito e tal. Acho que esse carro é da hora, é difícil eu ver na rua e tal. É você pensar nisso daí e correr atrás desse carro, que vai aparecer, tipo, filas desse carro na sua frente agora. Pois é. Não, você acaba reparando mais nos carros que estão na rua e exatamente daquele que tu pretende. É exatamente essa a explicação. Quando você... A atenção seletiva que a gente chama. Quando você traz sua atenção para algo, obviamente que chama sua atenção, né? Mas enfim, quando você coloca atenção
atenção em algo, você vai estar com um olhar refinado para isso, né? Você vai estar com esse filtro, então você vai enxergar mais fácil. Tem mais alguma coisa aí, Igor? Tem a lei de Fisher. Imprevistos nunca acontecem a seu favor. Lei de Ohana. O dia que você encontrar o seu príncipe encantado, meninas, prestem atenção, estará mais para dragão ou Chewbacca do que princesa. Ou príncipe, no caso. Lei de Pereio. Não há nada de tão ruim que ainda não possa piorar um pouco. Me parece que isso aí foi dito, inclusive, por aquele ator, né? O Pereio. O Pereio. Pereio. Esse Pereio. cara é o rei do porno chanchada brasileiro. Não, acho que não é ele não, cara. Não É, ele o Pereio não, é sim. Opa. É mesmo? Bom, não sabia, não. Vamos lá. Tem a lei de Setúbal. Quanto maior a pressa, maior a fila. O princípio de Cronos. Tudo leva mais tempo do que todo o tempo que você tem disponível. Sempre. Axioma de Larson. Você sempre encontra aquilo que não está procurando. Cara, isso é muito óbvio, velho. É sempre assim comigo, cara. Sempre, sempre, sempre. Ué, procura uma coisa que você não quer, que tu acha Exato. que tu quer. Exatamente, exatamente. É aquela velha história, né? O teu pendrive que você perdeu vai virar guarda-chuva atrás da porta, né? Terceira regra de Randy. O celular sempre vibra na direção do abismo. Pior é que é, né, cara? Se tiver na beirada da mesa, ele não vai vibrar pra ir pra dentro da Não. mesa, mas ele vai vibrar pra cair. E quanto né? mais caro for seu celular, mais rápido ele vai pro abismo, né? Olha só, tem a realidade de Boyle, que diz o seguinte: realidade é algo que se recusa a ir embora quando você se recusa a acreditar nela. Verdade. E fechamos aqui com o corolário de Sifo. Quanto mais importante for uma lição, maior a chance dela ser esquecida. E eu ainda complemento que se você estudar 99% de uma matéria, na prova só vai ser cobrado aquele 1% que você não estudou. Axioma de Igor. Bom, vamos fazer umas considerações finais. Então, na verdade, que fique claro que a gente aqui, nenhum de nós aqui é crédulo que exista de fato a lei de Murphy, né? Que ela seja uma lei natural. Evidente que não é. É a maneira que nós, seres humanos, descobrimos ou encontramos, né, de poder justificar essas coisas que acontecem dentro de todo esse esquema que a gente discutiu durante a gravação, né? Aquelas tendências, o viés disso, o viés daquilo outro, mas que tem um lado engraçado, a gente não pode negar. E o que vocês quiserem falar a respeito disso para fechar esse cast, fiquem à vontade. Bom, acho que ficou claro no programa, né, ao longo do programa, com uma série de exemplos que a gente deu, que os meninos deram, pontuaram, desde a área da matemática, da probabilidade, até da área mais da psicologia, de que existe uma tendência, se a gente quiser, encarar os fatos como algo contra nós, né? Até um ponto de vista um pouco narcisista, um pouco egoísta, né? De achar que coisas podem acontecer por nossa causa. Por exemplo, chove por minha causa. É um pouco demais. Mas, ao mesmo tempo, como a gente comentou agora há pouco, a gente cada vez mais está habituado ao conforto do previsível, da previsibilidade do controle. Então, acho que sabendo de tudo isso, fica muito mais fácil levar a lei de Murphy como uma brincadeira e não como um lamento para decisões que foram mal tomadas. Olha, eu concordo, é isso aí mesmo, e eu encaro a lei de Murphy como ela tem que ser encarada, como uma forma de você tentar eliminar qualquer mínima probabilidade de alguma coisa dar errado. É claro que existem determinadas situações que você sabe, por exemplo, você tem que analisar o custo-benefício, né? A chance disso dar errado é muito pequeno, mas para suprir essa necessidade, para cobrir esta falha, vai ser gasto um absurdo de tempo, de etc. Então, você vê o custo-benefício vale a pena, mas é importante você pelo menos ter o conhecimento com isso. Se você pensar, por exemplo, em segurança, né? E aí pode ser segurança de software, pode ser segurança física, né? Enfim, patrimonial, qualquer tipo de segurança. Você que está protegendo alguma coisa, seja software, seja uma casa, etc., você tem que acertar 100% das vezes. Quem está tentando invadir, ele só tem que acertar uma vez. Então aí a lei de Murphy ela se aplicaria a isso, né? Que, enfim, aquela única chance, né, num software, sei lá, aquela única falha de segurança desse software que é tão perfeito, é o suficiente para que seja invadido. Seja isso uma urna eletrônica, seja qualquer coisa, né? Então, na minha opinião, você tem que ter em mente a lei de Murphy como um mecanismo para você evitar qualquer brecha para que as coisas deem errado.
in so much pain. I don't know what's the matter. I think I'm going insane. I went to see my doctor. E agora, gente, nós vamos para o nosso bloco de jabá. E como nós somos educados, né, Igor? Nós vamos deixar primeiro que os nossos convidados falem, e dentre eles, a nossa estreante aqui, que é a Juliana Maggioli. Faça o seu jabá, Juliana. O que você faz na vida? Onde é que a gente te encontra? Então, pessoal, eu sou arquiteta de formação, mas nunca exerci. Eu trabalho com dança já há mais de 10 anos. Dançando, mas também ensinando. Sinto muito prazer na parte didática, também de ensinar a dançar. Mas, paralelamente, me interesso por outras coisinhas, inclusive a chance de eu inaugurar um podcast meu é bem grande nas próximas semanas, e eu tô me preparando para isso. Meu microfone já chegou, microfone especial, que não é esse que eu tô usando hoje ainda, mas espero que da próxima vez que eu participe desse programa, desse podcast, eu possa dizer para vocês o nome, já indicar o site, o link, onde vão acontecer as postagens, tá bom? Muito obrigada pelo convite, foi um prazer. Nós que te agradecemos, viu, Juliana? Foi muito legal ter você aqui. E certamente teremos outras oportunidades. E você, ô Joselito Juarez Simão Neto, de onde você vem? Do que tu te alimenta? Como é que você se procria? Sei lá. É isso aí, galera. Eu quero agradecer de novo aí pela participação. De novo, preparem-se, deixem suas vidas preparadas para que nada dê errado, tá bom? Depois não culpem o solstício de verão. E é isso aí, pessoal. Eu quero agradecer a presença. Muito obrigado, Chico. Valeu pela oportunidade de falar um pouco menos sério, um pouco mais descontraído sobre esse assunto. Gosto muito de participar. E quem quiser aí ouvir também um podcast mais de humor, mais descontraído, a gente fala sobre tudo e todos. Cinema, quadrinhos, cotidiano, presente, passado, futuro, cidades, países e etc. Eu quero que vocês ouçam o www.grandecoisa.com.br, um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa, né, minha gente? Então participem, vão lá, mandem e-mail, entrem no nosso Facebook também, que é facebook.com/grandecoisa. Quero convidá-los também, quem curtir YouTube, um canal de YouTube assim, bastante diversidade, bastante coisas diferentes assim, dicas de várias coisas. Vocês podem entrar no meu canal, que é o youtube.com/jsimãoneto, muito fácil também. Podem ir lá encher meu saco no Facebook, que é JS Neto. Adoro conversar com a galera, gosto de verdade mesmo. Tem hora que eu abro meu Facebook, tem um monte de gente assim conversando, adoro, me sinto importante, saca? Todo mundo vem bater papo comigo. Então é isso aí, pessoal, pode vir mesmo, vem aqui ouvir a gente no grandecoisa.com.br. Vai ser um prazer ter os ouvintes desse podcast. Sensação Funk Nossa. Muito obrigado. Valeu, Simão. Então, assim, ó, eu vou deixar aqui o meu agradecimento especial, tanto para o Simão quanto para a Juliana, por terem aceito o convite para gravar 2 vezes esse podcast. Não uma, mas 2. Teve ensaio. Primeira vez que eu vejo um podcast com ensaio. Exato. Agora tu imagina como é que ficou ruim da outra vez, né? Porque o ensaio ficou assim. Mas foi bem legal. Usando as palavras da Ju, foi bem divertido, gente. Valeu. Exato. Ô Igor, e você, meu querido? Teu jabazinho? Olha, eu também queria agradecer a nossa dupla aí, JJ, né? É mesmo. Como o Francis falou, né? Topou gravar 2 vezes, né? E, olha, já que a gente tá falando da Lady Murphy, o jabá que eu vou fazer de livro meu é um livro que é meio que se aplica um pouco nisso daí, não o conteúdo, mas como ele foi produzido. É o meu primeiro livro que eu escrevi em 97, né, que se chama O Dia em que Deus Chorou, que é um livro que eu tive que escrever 2 vezes. Eu escrevi a primeira vez, na época eu estava sem computador, então eu escrevi, enfim, um manuscrito, né, eu escrevi ele todo num caderno, é um livro até grande, assim, volumoso, e aí eu só tinha uma cópia, obviamente, e aí eu emprestei para um amigo meu, que fazia parte do grupo ali de filosofia, não sei o que eu também fazia parte, para ele dar uma lida e, enfim, falar o que ele achou. Ele leu, só que antes dele me devolver, ele perdeu esse livro, e a gente revistou a casa dele inteira, não achou, e aí no final, para não perder essa obra, eu tive que escrever tudo de novo. Coincidência ou não, no final a quantidade de páginas foi a mesma. É engraçado isso. Era pra ser. Pois é. Mas ele é um romance filosófico que se passa ali no século XVII, na França, em que várias questões de existência, enfim, várias coisas são debatidas, são discutidas nesse romance. E, enfim, é um livro que não é religioso, não tem absolutamente
nada de religioso apesar do nome. Mas aí, você lendo o livro, você vai entender o porquê do título. Eu não posso falar, que aí eu conto o final. Quem quiser conhecer todas as outras obras tuas, onde é que vai, Igor? É só entrar no meu site, que é o igoralcantara.com.br. E agora nós vamos para onde, meu querido? Bom, agora a gente vai, então, interagir com os nossos ouvintes na leitura de e-mails e comentários. E deixamos aqui o nosso tchau aqui para todos os nossos ouvintes. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, turma. Valeu. Falou, pessoal. Um forte abraço para todos. Até o próximo episódio. E não saia daí. Escute a leitura de e-mail que tá bem interessante, tá? Tchau, tchau. E-mail. Comentários. Paperboy Ho-Rang, have you heard the news? I lost the one I love and call them walking blues. I'm walking, just trying to walk my trouble away. Muito bem, meu amigo Igor. Então, como é que você está de Lady Murphy, cara? Rapaz, eu tô começando a ser obrigado a acreditar na Lady Murphy. Se os ouvintes soubessem, para os ouvintes terem ideia, deu tanta coisa. No dia que estava agendada a gravação dessa leitura de e-mails aqui, aconteceu um outro problema no carro que eu tava, que o meu carro quebrou e, enfim, a gente teve que remarcar essa gravação, e, enfim, uma maior confusão. A Lady Murphy, ela Tanto que tu trocou, mesmo. Tu comprou outro carro, né? No final eu acabei até trocando de carro, né? Mas olha, cara, que episódio maldito, cara. Que episódio maldito. Mas a gente não vai se entregar pros homens, né? Como o pessoal costuma falar aqui no Sul. Vamos pros comentários então, né, Igor? Os ouvintes que comentaram os episódios, todos, né? Não interessa qual seja. Até a data dessa gravação, ou seja, 1 hora antes da gente publicar esse episódio, foram... Olha, a gente teve um comentário ali na segunda parte do episódio da Guerra Fria, do Naelton Araújo. Olá, TemaCasters. Curti demais essa descoberta de podcast. Gostaria de colocar um ponto. Concordo plenamente com o Diego no seu comentário acima. A União Soviética realmente foi muito bem na pesquisa espacial. Ficou parecendo que os americanos fizeram muito melhor só porque levaram o primeiro homem à Lua. Os soviéticos chegaram primeiro à Lua com sondas automáticas de sucesso, chegando a trazer amostras automaticamente e colocar 2 rovers na sua superfície, os primeiros rovers da história. Alguém comparou os foguetes russos com aviões teco-teco. De forma alguma, a família de foguetes que começou o R-7, que pôs o Sputnik 1 em órbita, ganhou mais um estágio e pôs o primeiro astronauta em órbita, que não disse a frase "a Terra é azul". E mais tarde, até hoje, mantém um fluxo contínuo de astronautas. Cosmonauta, ele comenta que é a mesma coisa, para a ISS, né, que é a Estação Espacial Internacional. O índice de sucesso desses foguetes é de 95% em 1.670 lançamentos entre 1957 e 2002. Agora, esse número já deve ter passado dos 2.000, ele comenta. As Soyuz foram 7 e as Mir foram as avós da Estação Internacional, né, Espacial, que é predominantemente produto da astronáutica soviética. A história do Skylab foi uma coleção de erros lamentáveis. Houve umas caneladas aqui e ali sobre o tema corrida espacial, meu preferido, sou astrônomo e leciono Introdução à Astronáutica no Planetário do Rio. Olha aí, Francisco, bacana, hein? Mas no geral curti muito. Exemplos de canelados: o Sputnik 1 não levava câmera fotográfica. Já baixei um monte de episódios, já devorei 2. Continue trazendo assuntos tão relevantes. Um abraço. Olha, o Naelton, eu fico muito feliz, cara, que tu vem aqui e colabore e coloque a sua opinião, inclusive opinião embasada, né, na sua atividade e tal. É bem legal, né, Igor? A gente nunca falou que a gente era o dono da verdade ou que a gente tivesse controle sobre a opinião das pessoas que a gente
convida para participar do cast. Não sei quem é que falou que eram os tecos. Acho que não foi eu nem você, mas de qualquer maneira, sabe como é que é, né? Existe uma tendência ao pessoal meio que esculhambar a capacidade da então União Soviética com relação às jornadas espaciais. Mas, de qualquer maneira, Nelton, ficamos muito gratos pela sua participação, né? E comentar lá, e que quem quiser ir lá e dizer o contrário ou concordar, desde que mantenha um bom nível, é só chegar lá no site e mandar ver. Pois é, achei também muito bacana o comentário dele, com várias informações aí interessantes, e vale a pena os ouvintes darem uma olhada aí. E teve mais comentário, Francisco? Teve sim, no último comentário sobre as Olimpíadas, o Maurício Campos mandou lá no site, né, nos comentários, o seguinte: sou um ouvinte novo, conheci vocês por recomendação do Tarik, do SciCast. Aliás, Tarik, eu sei que tu recomendou, eu sei que tu falou bem da gente, um grande abraço para você, tá? Achei o cast muito bom e gostaria de dar minha contribuição. Um fato sobre as Olimpíadas digno de nota é que, além das tradicionais medalhas de ouro, prata e bronze, existe também a medalha Pierre de Coubertin, dada raramente a atletas e pessoas envolvidas com o esporte, que demonstram de forma clara o espírito olímpico. 3 exemplos. Tana Umaga, ex-jogador neozelandês de rugby, que durante uma partida, que não era nas Olimpíadas, né, em 2003, percebeu que um adversário estava morrendo sufocado com o protetor bucal. Ele abandonou o ataque de sua equipe, que a equipe dele fazia, para salvá-lo. Bem interessante isso, né? Um outro cara, um tal de Laurence Lemieux, na Olimpíada de Seul, em 1988, ele era iatista da classe Star e abandonou temporariamente a prova em que competia para socorrer 2 companheiros de regata de outro barco em outra classe que havia caído no mar. O que aconteceu é que os ventos haviam aumentado na raia da prova para 35 nós e a dupla de Singapura, Joseph Chan e Siu Chao, que navegava na mesma raia dos competidores da categoria Fim, classe individual de Lemieux, havia capotado no mar com o barco. Os 2 velejadores foram jogados para fora do barco quando ele tombou, atingindo-os, e estavam feridos, necessitando de ajuda, e esse Laurence aí foi lá e fez isso, tá? O terceiro exemplo que ele dá é o maratonista brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima, superficialmente comentado no nosso cast lá que a gente fez, né, em Atenas de 2004. Na altura do quilômetro 35, a pouco mais de 7 quilômetros da chegada no estádio Panathinaiko, quando ainda tinha cerca de 25 a 30 segundos de diferença, cerca de 150 metros, sobre os demais concorrentes, né, os outros corredores, e a medalha de ouro parecia eventualmente ganhar. Ele foi atacado por um maluco, o maluco é meu, não tá no comentário do cara, né, no meio da rua por um espectador. O ex-padre irlandês Cornelius Horan, que o jogou fora da pista. Não abandonou a prova e ainda chegou em terceiro lugar, garantindo o bronze. Que eu acho uma sacanagem, né, cara? Porque, pô, o cara foi atacado por um maluco, tinha que ter um desconto, né, cara? Tinha que... faz um cálculo matemático aí, sei lá. O que tu acha disso, cara? É complicado você fazer, enfim, a direção de prova mudar o resultado da prova, mas há uma falha aí na organização muito grande que deixou esse cara fazer isso. E, enfim, eu se fosse organizador da prova, eu daria 2 medalhas de ouro, então, né? Pro cara que acabou chegando, e pra ele eu acho que seria merecido. Porque do jeito que foi colocada a coisa de chegar e ganhar a medalha de bronze, dá a impressão que ele combinou com o cara: ó, cara, tu me ataca, eu não vou precisar, eu já tenho quase que a medalha de ouro na mão, tu me ataca porque assim eu ganho a medalha de bronze. Não. Fala sério, né? Mas pelo que eu entendi aí no comentário dele, foi que essas pessoas, elas foram premiadas também com uma medalha do Pierre de Coubertin. Isso, uma medalha especial dessa Pierre de Coubertin e tal. Exato. Que seria justo, né, realmente. Eu também acho. Pois é, nesse mesmo episódio das Olimpíadas teve um comentário aqui muito longo, né, do Christian Sadok de Sá, que eu vou ler aqui. Enfim, o comentário dele foi o seguinte: aprendi muito neste cast, as músicas são ótimas. E é isso aí. Obrigado, Christian. Pô, o cara foi bem sintático, né? Eu adorei, foi um tweet. Ele aprendeu bastante e achou as músicas ótimas, e eu achei ótimo. E concordo com ele nos 2 pontos, também aprendi bastante, também gostei das músicas.
Exatamente. Olha só, o Igor, teve mais um cara que comentou que foi o Leonardo Neves. Também no episódio sobre as Olimpíadas que a gente fez, que disse o seguinte: quando li o título Olimpíadas, eu fiquei meio sem querer ouvir. Leonardo, não faz isso. Bom, continuando aqui, ó. Sem nada para fazer, né? Que a gente supõe que quando as pessoas não têm nada para fazer, elas escutam o tema cast. Eu resolvi baixar. Excelente. Vocês fazem qualquer tema ficar bacana. Parabéns. Espero que esse cast não acabe, pois é meu favorito. Ô Leonardo, muito obrigado pelo teu comentário, cara. E eu espero que você escute todos os episódios, mesmo quando você tiver alguma coisa para fazer. Pois é. Vai. E eu quando eu li esse comentário dele, eu acabei não respondendo lá no site, então aproveito para responder aqui. Eu achei super bacana. Eu acho que é um exemplo de você, de repente, dar uma chance, né, e sair um pouco da zona de conforto, enfim, daqueles assuntos que você tem mais familiaridade ou gosta mais, e de repente escutar um outro assunto. E eu também encarei isso como um voto de confiança muito grande na gente, né? E que eu faço também com os podcasts que eu gosto. Não, sem né? dúvida, sem dúvida. Talvez tem podcast que você gosta, você confia na abordagem que aquelas pessoas vão dar sobre determinado assunto. E aí você vai escutar aquele episódio, mesmo assim, se fosse um outro podcast que você não conhece, você não escutaria, mas eu confio no trabalho desse pessoal, eu vou fazer. O exemplo aqui, eu não quero me delongar muito, mas o exemplo é puxando a sardinha, eu sou suspeito para falar, mas enfim, se eu chegasse para uma pessoa assim, desconhecida, né, e falar, não, olha, escuta esse programa aqui, tá? É sobre o quê? É sobre sal. Os caras, sal? Mas aí se você, por exemplo, for escutar, se eu não me engano, foi o segundo ou terceiro episódio do Temacast. Eu acho que foi o terceiro, parece. E que é sobre isso, assim, sal. Mas, cara, sal... Na minha opinião, assim, é um dos melhores episódios que o Temacast já fez, que você pega, por exemplo, esse assunto e você usa isso como fio condutor para contar a história da humanidade. Então, as Olimpíadas, né, por ter se passado até durante tanto período, você tem muito de história ali. Então, a gente acabou falando de Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, a gente acabou falando de novo de Muhammad Ali. Tem um monte de Guerra Fria, muita coisa que se entrelaça ali. Então, acho que se o ouvinte ele sabe o enfoque que a gente dá muito voltado à história e tal, apesar de a gente não falar só sobre história, e o carinho com que a gente aborda os temas, eu acho que dá pra você dar uma chance, mesmo se a gente for falar, então, saiu um episódio aí sobre, Wesley Safadão. Não vai sair, eu garanto pra vocês, mas se sair, escuta, porque, enfim, passou pelo... Só se for pra fins de comparação, né? Mas se saiu porque passou pelo nosso crivo ali de qualidade, eu peço que o pessoal dê uma chance, né? Ou porque o Wesley Safadão nos ofereceu uma puta de uma grana pra fazer um episódio. Que ele não vai fazer isso. Não vai, mas fica aí a dica, se fizer, né? Exato. E aí, tem mais, Igor? Teve sim. Teve um comentário aqui do Arthur Pedroso. Ele falou o seguinte: fala pessoal do Temacast, tudo na boa? Vim até vocês pelo episódio do Oswaldo Cruz. Sou fã do Biomedcast e estou aqui iniciando a maratona. Parabéns pelo trabalho, curti demais. Sobre este último episódio, é muito show. Os jogos eu gosto muito e aprendi muito. Obrigado, abraços. Que legal, Arthur. Então tá, cara. Então dá uma vasculhada aí no nosso feed que tu vai encontrar muito mais, tá? E olha só, você que tá aí ouvindo este bloco de leitura de e-mails e comentários, lembrou de, sei lá, algum detalhe ou discordou da opinião dos outros ouvintes, não fica aí paradão, não, meu cara. Lembra do Papa Francisco, né, que falou que os jovens têm que se mexer, não foi isso que ele falou recentemente, Igor? Pois é, exatamente. Olha, então vai lá e dê a tua opinião e ajude a enriquecer ainda mais os conteúdos que abordamos. E vamos para a leitura de e-mail? Vamos lá então. E o que nós temos aí? Olha, a gente tem aqui um e-mail da Beatrix Souza. Boa noite, acabei de ouvir novamente a história das Olimpíadas. Poxa, quanta coisa que eu não sabia. Mas ainda não estou em dia. Assim continua a maratona de episódios deste excelente Temacast. Quero endossar o pedido de um ouvinte sobre um cast de Dom Pedro II. Morei no Rio e cada vez que fui a Petrópolis senti também uma certa nobreza no ar. Amo história e se houver este episódio vai ser maneiro à beça. Quero deixar também a dica da trilogia de Laurentino Gomes, 1808, 1822, 1889, enquanto o cast não vem. Beijos, Beatriz. Eu achei bem bacana
duas sugestões dela. É uma coisa, né, que a gente comentou aqui, né, Francisco, antes, que a gente quer fazer realmente episódios sobre, enfim, toda a parte das grandes navegações, essa parte do início da história do Brasil, né, da história da colonização ou da invasão, né, se a gente for falar portuguesa no Brasil, e falar também da época do Império, né, vai dar mais de um episódio. Então a gente isso vai acontecer, não se preocupe, mais cedo ou mais tarde, mas enquanto isso não acontece, a gente tem vários episódios onde a gente aborda determinados conflitos, determinadas personalidades que viveram no período imperial. Então, sei lá, tem o Barão de Mauá, tem vários episódios em que a gente aborda esses temas. E eu ia até dar um spoiler do próximo episódio, mas eu não vou não. Mas enfim, é isso aí. Muito obrigado pelo seu e-mail, Beatriz. Tá bom, um beijão pra você, Beatriz. Olha só, Igor, o Daniel de Capua também mandou aí um e-mail pra gente e diz o seguinte: olá, galera do TemaCast. Sou Daniel de Capua, do podcast de ciência Dragões de Garagem. E lá produzimos recentemente 3 episódios sobre modalidades olímpicas. Assim, foi muito divertido ouvir o seu episódio de mesmo tema, além de completar o assunto, pois não focamos no histórico. Porém, notei 2 pequenas falhas, se é que podemos chamar assim. Primeiro, logo no início do programa é citado que nos jogos antigos havia competição em ginástica e que o cavalo surgiu desde lá por conta da característica militar associada ao evento e às práticas da época. Porém, no nosso episódio sobre modalidades ginásticas no Dragões de Garagem, nossa convidada contou que as modalidades ginásticas apenas vieram a ser incorporadas nas Olimpíadas modernas. E mais que isso, o cavalo e as ginásticas como um todo também foram criadas recentemente, muito embora os fins que levaram à sua criação realmente se baseassem em uma característica militar, porém da Alemanha e não da Grécia. Aí ele bota entre parênteses: publicaremos esses episódios especiais em agosto, alternando os nossos temas previstos. Um outro ponto, este mais artístico, foi a estação, para fazer piada, é claro, de que os maridos das mulheres gregas nada tinham a temer delas verem os jogos, pois pelo que se vê das estátuas, os gregos geralmente tinham um pinto pequeno. Acontece que a arte grega prezava pela proporção perfeita e agradável aos olhos, de forma que os escultores costumavam representar as figuras humanas com mãos maiores e partes pudentas menores, evitando o foco da atenção nestas. E aqui eu vou abrir um parênteses. Então ele diz assim, eu entendi o que ele falou, tá, Igor? Mas eu vou abrir um parênteses assim, ó. Ele diz que os artistas gregos prezavam pela proporcionalidade, não é isso? Isso. E aí que eles faziam as mãos maiores e as partes pudentas menores para não chamar a atenção. Então, para mim, isso soou meio contraditório, né? Porque se o cara tinha mãos grandes e um bilauzinho, ele tem que fazer mão grande e bilauzinho para manter as proporções. A não ser que a proporção que ele se refira seja a proporção artística, né? Aquela coisa assim de que as partes pudentas têm que ser menores por uma questão de lógica, não que o cara tá olhando uma coisa e faz a coisa que tá lá. Então o cara tem uma manjureduba e ele faz uma manjuredubezinha e aumenta as mãos, que é para não chamar atenção. Mas acho que ficou legal. Acho que o comentário da Daniel aí ficou bem legal. Aí ele continua dizendo assim, ó: peço que chequem essas versões da história. Ok, a gente já sabia mais ou menos disso, mas valeu. E continuando mais, acho o TemaCast sempre muito bem pesquisado e o episódio ficou muito bom. Mas como o tema é amplo e impossível de se ater a todos os detalhes, e perder a piada faz mal à saúde, faz mesmo, né? Parabéns e continue sempre o ótimo trabalho. Abraços. Esse foi o Daniel de Capua, lá do Dragões de Garagem. Inclusive é um podcast que eu assino o feed, escuto tudo deles. Eu acho, eles são assim, um podcast de ciência de raiz, né? Aquela coisa... Hard science, né? Exato. Eu gosto muito do Dragões de Garagem. Bom, eu sou apaixonado com ciência, então gosto muito do nome, né, que faz referência ao Vossa Santidade, Carl Sagan. E sobre as coisas que ele comentou, realmente eu pisei na bola quando eu falei a questão da ginástica na Grécia Antiga, é porque a confusão que eu fiz foi que havia a ginástica na Grécia Antiga,
não a ginástica como a gente vê hoje nas Olimpíadas, né, que ela é uma invenção moderna, mas havia a prática de algumas práticas da ginástica, mas ela não faziam parte da competição da Olimpíada, eram apenas treinamentos, né, digamos assim. Exibições, não competiam, eram exibições. Não, era mais parte do treinamento mesmo, né? Eles treinavam como se fosse um aquecimento para outras provas. Não havia, eles não competiam entre si, mesmo fora das Olimpíadas naquelas modalidades, né? É a mesma coisa, sei lá, no futebol, se colocar em Olimpíada campeonato de embaixadinha. A embaixadinha já existe há muito tempo, mas não é uma modalidade olímpica, o pessoal faz ali para brincar e tal, para dar uma aquecida. E sobre a questão do tamanho lá do Bilal dos gregos, isso é verdade, mas eu também conheço uma outra versão dessa história, que não que uma seja certa e a outra errada, acho que as duas são corretas, né? É que os gregos, eles tinham, né, essa percepção de que o falo, né, o pênis, ele estava muito ligado a essa questão do instinto animalesco do homem, e eles prezavam muito aquela coisa do belo, da divindade, da perfeição. Então, ter um pênis, uma escultura com pênis maior, era um sinal de... não era uma coisa bem vista, né? Como para muitas pessoas hoje em dia era visto como um sinal de coisa animalesca, né? Na época, na Grécia Antiga, eles provavelmente pediam 2 centímetros a menos, né? Não a mais, como o pessoal fala hoje. Enfim, desculpa a outra piada. Claro, mas e aí, Igor? E vamos adiante aí ou não? Tem um outro e-mail aqui do Marcelo Santos. Parabéns pelos ótimos temas. Já escutei 3. Queria sugerir alguns temas diferentes. E aí ele faz sugestão aqui de 7 temas na pauta, que a gente não vai revelar aqui, para não dar spoiler, porque alguns, inclusive, a gente vai realmente utilizar as sugestões dele, foram muito boas. E aí ele, enfim, termina da seguinte forma. Só para aquecer, caros senhores e senhoras do TemaCast. Abraço, Marcelo. E, Marcelo, muito obrigado aí pelo seu e-mail, pelas suas sugestões. Elas já estão lá na nossa planilha de pautas futuras. E me parece que até ele mandou um outro e-mail também, né, Francisco? Não, mandou sim. Depois ele mandou... A gente respondeu esse primeiro e-mail aí, que ele deu sugestões. Depois ele respondeu dizendo o seguinte: caros senhores, a televisão e a internet deixa a gente burro demais. Parece aquela música da Rita Lee, né? Acho que é do Titãs, não? Não, é do Titãs, gravou, mas acho que a música é da Rita Lee. Ah, tá. Bom, okay. Mas enfim, aí ele termina assim: o TemaCast é educativo e transforma para melhor a inteligência. Obrigado, viu, Marcelo? Valeu mesmo, cara. Mas, Igor, para não ficar muito longo, a gente não vai falar absolutamente nada do Spotify, né? Não. Vou só agradecer ali os ouvintes novos aí que se inscreveram na nossa playlist lá, TemaCast, do Spotify, que tem as músicas que a gente utiliza na trilha sonora dos episódios. Mas a gente comprometeu, não vai falar sobre isso. Só vamos falar que tem o link lá no post desse episódio, mas, por favor, né? Aí também já é demais. Pois o pessoal nos ignora completamente. E olha só, gente, não se esqueça de acessar nosso grupo lá no Facebook através do link temacast.com.br/saiba mais. Lá você irá interagir com todos os outros ouvintes e com a equipe do TemaCast. O link também está no post desse episódio. Aguardamos seus e-mails, mensagem de voz, comentários, sinal de tambor, sinal de fumaça, e pedimos para que passem lá na iTunes Store e nos avaliem com 5 estrelinhas e deixem um comentário que será lido aqui, ok? Aliás, o último comentário e avaliação que recebemos, Igor, foi no dia 23 de junho, há mais de um mês. Pessoal, faz uma forcinha aí, né? Pois eu acho interessante, assim, não entendam mal, a gente não está dando bronca, é só um comentário aqui entre amigos, né? Mas eu acho interessante que a gente tem, assim, dezenas de milhares de ouvintes por episódio, de 89 países, e em 2 anos a gente teve 2 ouvintes que entraram lá na iTunes Store e comentaram e tal. E por que a gente fica comentando tanto sobre isso aí? Que é importante pro ranqueamento do TemaCast ali na iTunes Store. E isso ajuda na visibilidade do TemaCast, ajuda a atrair também novos ouvintes, enfim, ajuda a divulgar o trabalho aqui que a gente acredita que vocês gostam, né? E que a gente tem o maior prazer em fazer. Então a gente pede sempre uma forcinha pra galera, ajuda a divulgar. De repente tem um amigo seu e tal, que mesmo que não escute podcast, que se interessa por determinado tema, vai lá, instala um aplicativozinho de podcast no celular dele, baixa uns episódios, fala pra ele, escuta aqui e tal. Enfim, eu já fiz com amigos, com a minha mãe, enfim, e dá pra gente ajudar na divulgação, e os comentários na iTunes Store ajudam bastante a gente. Aí a gente foi durante um bom tempo, não sei
hoje em dia, mas a gente foi um bom tempo um dos top 2 ou 3, ou se não me engano, até o podcast de história melhor ranqueado na iTunes Store Brasil, e a gente quer voltar aí pro topo, né? Exato, inclusive não vamos citar nomes porque não tem nada a ver, mas teve podcast que apareceu, desapareceu e tá na nossa frente, cara. Quer dizer, o podcast que apareceu, fez lá uns episódios, encerrou, continuou e tá na nossa frente, né? Quer dizer, não quero criar aqui um muro de lamentação, mas sabe o que acontece? Assim, sabe aquela coisa? Eu não vou lá, alguém vai, né? E aí todo mundo pensa assim e ninguém vai, né? Então a gente faz as contas. Espera um pouquinho, 89 países e milhares de ouvintes e 82 ouvintes se dispuseram a comentar em 2 anos. 89 países. Não, tem. Será que só tem 82 ouvintes que têm iPhone? É porque tem essa desculpa também, mas eu não tenho iPhone, eu não tenho o iTunes Store instalado e tal. Mas será que entre milhares, se a gente tivesse 10% de ouvintes que tivessem iPhone, com certeza é mais do que isso. Já daria mais do que 10 vezes do que isso daí. Mas muito mais do que 10 vezes, cara. Porque isso é menos de 1% dos nossos ouvintes. Então, galera, vamos comentar lá, dar uma força pra gente na divulgação, né? Exatamente. Antes que a Lady Murphy nos pegue de novo, ficamos por aqui e até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima, pessoal. Continue aí com a gente e na próxima quinzena tem mais. Exatamente. Bye, bye.